Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal do Mídia Esmeraldina. Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto polêmico e extremamente necessário: as eleições do Conselho Deliberativo do Goiás, as duas chapas lançadas e principalmente sobre algumas polêmicas que estão tendo nas redes sociais a respeito deste tema. Então hoje nós vamos falar sobre isso com parcimônia, tentando ali evitar alguns nomes, porque todo mundo já sabe o que acontece. Você fala sobre alguns nomes dentro do Goiás, mas nós do Mídia Esmeraldina vamos nos posicionar agora a respeito disso. Eu estou lendo um livro, até eu deixei ele aqui perto, ele se chama Responsabilidade Extrema. E eu achei de extrema importância nós falarmos hoje desse assunto. Falarmos sobre essa responsabilidade enquanto mídia independente que nós temos de falar a respeito da política dos bastidores do Goiás Esporte Clube. Então convido você que está aí, alcançado aí pelas nossas redes, seja pelo Instagram, pelo Twitter ou pelo YouTube, que você possa também ser uma voz ativa. Então deixe o seu comentário a respeito desse tema. Veja o nosso vídeo até o final, veja o nosso comunicado a respeito de tudo isso, mas acompanhe, compartilhe, curta, faça com que o nosso conteúdo chegue a mais e mais esmeraldinos, porque a nossa mídia é verdadeiramente independente. Bom, pessoal, vamos entrar aqui no tema. Nós estamos falando, todo mundo já sabe o que está em voga nas discussões aí em todas as redes, é que tem duas chapas sendo lançadas por dois ex-presidentes do Goiás. E aqui eu já vou deixar claro, é um pior que o outro. É bem claro, bem evidente, todo mundo sabe. Quem acompanhou a presidência, o período em vigência em que esses dois seres humanos estavam no comando do clube, sabe que coisa boa não saiu. Então isso já é claro, já é evidente. Mas o porquê que nós do Mídia Esmeraldina estamos nos colocando à frente deste debate a respeito de mídia independente? Porque está sendo meio claro e meio óbvio que tem algumas mídias que, digamos que seja independente, que estão meio que passando o pano, principalmente para um desses lados, e nós sabemos qual é. Não preciso nem dizer aqui qual é, porque vocês já sabem. Se eu disser, eu vou ser processado, então vou evitar de falar o nome, mas você sabe quem. Isso basta. E é muito triste. Vocês que acompanharam os vídeos que foram postados nas redes sociais por algumas mídias por aí, vocês acompanharam toda a gravação do podcast, todas as falas que este ex-presidente em questão, a, ele se pronunciou sobre algumas coisas que nós divergimos bastante, e não é pouco. Primeiro, que ele se eximiu de uma culpa do rebaixamento no período em que ele estava como presidente do Goiás. Depois ele ainda falou sobre uma questão que para mim ainda é pior. Ele simplesmente comentou que o Goiás não deveria ter disputado a Copa Sul-Americana, porque a Copa Sul-Americana atrapalha o Goiás, e porque a Copa Sul-Americana dá prejuízo financeiro para o Goiás, e por conta disso o Goiás foi rebaixado no ano em que ele era o presidente. Mas se você lembra muito bem, caro torcedor, eu quero dizer que o Goiás avançou naquela Copa Sul-Americana. Foi um avanço culposo, sem intenção de avançar, porque isso foi muito claro. Na maioria dos jogos teve uma determinação em que se escalasse o time reserva. Quem foi na Serrinha, quem acompanhou os jogos fora de casa pela Paramount ou pela ESPN, sabe que os times do Goiás naquele ano eram escalados time praticamente reserva. Então, nós passamos por um período muito complicado. Nós, torcedores, torcemos para que o Goiás possa competir as maiores competições e que o Goiás tenha em si um caixa
para que consiga competir em alto nível e conquistar títulos. Nós, torcedores, torcemos para o Goiás para que ele conquiste títulos. Nós queremos ver o Goiás no topo. E a partir do momento em que nós ouvimos um ex-presidente falando que o Goiás devia estar fora de uma competição internacional, somente porque ela dá prejuízo, só tem lucro quem ganha, então monta um time para ganhar, horas. Se a questão é essa, se monte um time para ganhar. E aí nós vemos, quem sabe da história, quem acompanhou aquele ano sabe que o Goiás naquele ano caiu com muito dinheiro em caixa. Então poderia ter sido feito um investimento melhor, não só para a Sul-Americana, mas para que não caísse no Brasileirão. Só que esse investimento não foi feito e esse tal ex-presidente está se eximindo desta culpa e jogando a culpa na competição internacional que o Goiás disputou e chegou até as oitavas de final. Simplesmente isso não entra na minha cabeça. Como um presidente de um time quer dizer que o seu time não pode competir. Mas já que ele está levando para essa questão da área financeira, vamos falar aqui. Goianão dá lucro? Desde quando? Copa Verde dá lucro? Desde quando? Quando o time cai para a Série B, dá lucro? Desde quando? Quando o time está na Série A, o presidente não investe, ele cai. Dá lucro? Não. Em nenhuma dessas opções se dá lucro. Em nenhuma opção o Goiás vai ter uma competição que faça lucrar, não ser que avance muito bem na Copa do Brasil, em que o dinheiro da premiação é colocado junto do dinheiro da TV, e é por isso que se paga muito. Mas o Goiás nem sempre avança, pelo contrário, nos últimos 2 anos estamos ficando fora, ou quando chega lá na segunda ou terceira fase acaba caindo, como foram em vários anos consecutivamente. A questão aqui é você vai investir em um time bom, verdadeiramente, tecnicamente, para disputar essas competições e fazer com que elas deem lucro ao time, ou você vai montar um time mais ou menos, só com refúgio, jogador em fim de contrato, ou jogador de Série C, Série D, para jogar uma Série A e achar que tá tudo bem. Será que essa é a questão, meu caro ex-presidente? Então, sim, isso simplesmente não cabe na nossa cabeça aqui do Mídia Esmeraldina. E nós temos que nos posicionar em questão a isso. Ele não pode dizer uma asneira dessa. Nós, torcedores do Goiás, devemos exigir que o Goiás possa montar um time competitivo para competir pelas maiores competições. Sabemos, é claro, que a nossa realidade hoje não é essa. A nossa realidade hoje é jogar a Série B. A nossa realidade hoje é, às vezes, se classificar para a Copa do Brasil, que nem isso estamos conseguindo. Mas que o Goiás possa ter um time competitivo para começar a se tornar mais constante, como era antigamente na Série A, como era mais constante em chegar às quartas de final, à semifinal da Copa do Brasil, como já chegou algumas vezes. Mas você vir como um ex-presidente falar que o Goiás deve se privar de disputar futuramente uma competição internacional, perdendo visibilidade, perdendo a oportunidade de ter grandes lucros em bilheteria, levando os jogos, sabe, chamando a torcida para apoiar, chamando o torcedor para dentro de campo, para ser mais um com o time. E aí você prefere jogar outras competições só porque essa em tese é a que dá prejuízo? Nós do Mídia Esmeraldina não aceitamos esse tipo de posicionamento. Nós sabemos, infelizmente, que esta pessoa manda e desmanda no Goiás por conta do seu sobrenome e que, infelizmente, ela vai voltar ao comando do Goiás. Mas nós, enquanto mídia independente, apesar de saber que isso vai acontecer, nós não vamos passar pano, não. Nós não vamos passar a mão na cabecinha e falar tá tudo bem, não, porque não está. Se o Goiás está na condição que está hoje, é pelo mando e desmando
de todos os ex-presidentes passados que vieram. E todos eles com o apoio dessa grande maioria que é a verdadeira dona do Goiás, e você, torcedor, sabe muito bem quem é. Então nós não podemos aceitar isso. E é por isso que estamos vindo aqui em questão de colocando a nossa cara para dizer que o Mídia Esmeraldina é contra esse tipo de pensamento, desse tipo de apequenamento da parte da direção. Porque aí nós vemos o Goiás se acostumando a jogar Série B, vemos o Goiás se acostumando a não ganhar o Campeonato Goiano, vemos o Goiás se acostumando a não participar da Copa do Brasil. É por conta desse pensamento pequeno lá no passado é que o Goiás está como está hoje. Então eu convido você, caro ex-presidente, que possivelmente vai voltar a ter um cargo dentro do Goiás. Pense maior, pense grande, porque essa torcida merece títulos. Essa torcida merece um time competitivo dentro de campo. Então faça o seu melhor, ajeite as finanças, conquiste mais dinheiro no mercado, mais patrocínios, mais alguma coisa, para que se possa montar um time competitivo e aí o Goiás, quem sabe, entrar nessas grandes competições e poder chegar nas grandes fases e poder, enfim, fazer com que essa competição se torne algo lucrativo. Nós não podemos pensar assim. Eu quero relembrar você, caro torcedor, sobre uma questão que aconteceu, um debate quando o Goiás disputou a final da Copa Sul-Americana em 2010. Quem é torcedor desde essa época vai se lembrar muito bem. Houve-se um debate em toda a mídia goiana e isso foi fomentado para dentro da torcida através de alguns diretores do Goiás, dizendo que não valia a pena para o Goiás ganhar a Sul-Americana porque ia disputar a Libertadores jogando a Série B, porque o time já tinha sido rebaixado. Esse apequenamento na mente do Goiás já começou desde lá. E agora nós temos um ex-presidente tentando voltar para dentro do clube, falando que o Goiás não vai disputar uma competição internacional futuramente. Essa competição, o Goiás já foi finalista, porque ela teoricamente dá prejuízo. Nós, torcedores esmeraldinos, que amamos este clube, nós não podemos aceitar isso. E é por isso que o Mídia Esmeraldino está se posicionando hoje. Desta maneira, o Goiás é muito grande. O Goiás não pode aceitar uma coisa dessa. O Goiás não pode viver no marasmo. O Goiás não pode viver nesse apequenamento de mente. O Goiás tem que crescer, o Goiás tem que se responsabilizar e as pessoas que estão à frente do Goiás têm que ter essa responsabilidade em mente de que o Goiás é um time grande que merece estar disputando as maiores competições, merece estar nos maiores palcos do Brasil e da América do Sul. Esse é o lugar do Goiás. Esse é o lugar que o Goiás disputou no início do século. E esse é o lugar que o Goiás foi retirado nos últimos anos. E nós do Mídia Esmeraldina não podemos aceitar isso. Espero que você também, torcedor esmeraldino. Peço para que você deixe o seu comentário aí a respeito sobre esses posicionamentos que nós levantamos aqui. E você deixa o seu like, você se inscreva em nossos canais, siga as nossas redes sociais, para que a nossa voz não possa acabar. Para que a nossa voz não possa ser calada. Para que nós, esmeraldinos convictos e verdadeiros, possamos amar um clube que volte a ser grande. Um abraço.